Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre nutrição humana. Então, a nutrição corresponde ao processo pelo qual o organismo recebe e utiliza o material necessário para a obtenção de energia, manutenção de suas funções e para a formação de tecidos, células e crescimento, claro, e regeneração dos tecidos. Então, a nutrição, nós falamos que a nutrição tem relação, ela é composta por 3 processos. O primeiro é o processo de alimentação, que compreende desde o momento da escolha de um alimento até a sua absorção, então passa também pela ingestão do alimento. O metabolismo, onde que inicia-se a partir da absorção dos nutrientes até a sua utilização como fonte de energia, e pela excreção, que compreende a eliminação de parte do material utilizado e do material não utilizado. E também temos aqui 2 conceitos importantes, que é de dietética e de dietoterapia. A dietética é a ciência e a arte de alimentar corretamente pessoas e coletividades sadias, tá? Enquanto a dietoterapia, ela cuida da alimentação de pessoas ou coletividades enfermas. Então, a gente vai falar muito a respeito da dietética nessa disciplina e um pouco a respeito da dietoterapia, né? Mas o nosso foco é principalmente a dietética. Então, dentro da nutrição, nós temos também mais 3 conceitos, de dieta, alimento e nutriente. A dieta corresponde ao conjunto de alimentos necessários para a nossa adequada manutenção, manutenção do nosso organismo. O alimento, por sua vez, são os itens que nós ingerimos e que são fontes de nutrientes. E dentro desses alimentos, nós temos alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Com relação à classificação dos alimentos, baseado dessa forma, na origem do alimento, os alimentos de origem animal são as carnes e vísceras, leites e derivados, ovos e gorduras animais. Os alimentos de origem vegetal são todos os vegetais, cereais, leguminosas, hortaliças, frutas e a gordura extraída de alguns desses alimentos vegetais. E temos os alimentos de origem mineral, que são água e sal. Então, o último item aqui dessa nossa classificação é nutriente. Nutriente são os elementos que formam os alimentos. No nosso caso, os nutrientes eles têm uma função bastante importante também, no desenvolvimento, crescimento, manutenção de funções vitais e fornecimento de energia, fornecimento de calorias. Então, alguns deles fornecem calorias, como por exemplo os carboidratos, proteínas e lipídios. Esses 3 eles fornecem calorias, então eles são importantes, fontes de ATP. Nós temos vitaminas e sais minerais, água e o oxigênio também é considerado por alguns livros um nutriente importante. Vitaminas, sais minerais, água e oxigênio não fornecem calorias, tá? E dentro desses nutrientes, nós temos uma classificação bastante interessante. Nós temos os macronutrientes, que são aqueles que nós precisamos em gramas por dia. Nossa ingestão recomendada é na esfera dos gramas por dia. E eles geram calorias, como as proteínas, carboidratos e lipídios, como eu havia mencionado. Nós temos também os micronutrientes, que a gente precisa ir na ordem de microgramas, miligramas por dia. Miligramas ou microgramas por dia, que são as vitaminas e minerais e que não geram calorias. Uma questão que eu acabei não mencionando, mas acho importante, é que dentro dos lipídios, o colesterol não gera calorias. Com relação aos macronutrientes, esses macronutrientes eles fazem parte das vias metabólicas. Eles entram para formar os intermediários da via glicolítica, da via anaeróbica relacionada aqui à via glicolítica, para a respiração utilizando o oxigênio no ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e em última instância, através da cadeia de transporte de elétrons, vai gerar uma grande quantidade de ATPs. A quantidade de ATPs varia bastante de lipídios, carboidratos e proteínas. Os lipídios eles fornecem muito mais ATPs
do que carboidratos e proteínas. Então, calorias corresponde à energia produzida por determinados nutrientes quando metabolizados. Em geral, as calorias elas são expressas, né, como a caloria expressa uma quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, a caloria dos nutrientes que fornecem, né, ATPs, que fornecem calorias, ela é expressa em quilocalorias por grama de nutriente. No caso, só esses 3 macronutrientes, eles geram calorias, né? Aqui a gente fala em quilocalorias, porque naturalmente o nosso peso não é em gramas, e sim em quilogramas, então a quantidade de energia fornecida e gerada pelo organismo, fornecida pelos alimentos e gerada pelo organismo é na casa das quilocalorias, tá? Então, os lipídios eles fornecem 9 quilocalorias por grama, as proteínas em torno de 4 e carboidratos também em torno de 4 quilocalorias por grama. Ou seja, 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. 1 grama de proteínas fornece 4 quilocalorias. E 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Então, dependendo da quantidade de carboidratos, de gramas de carboidrato que a gente ingere por dia, a gente literalmente faz um cálculo simples. Se a gente ingere 10 gramas de carboidratos por dia, nós temos 40 quilocalorias provenientes de carboidratos. O etanol gera 7 quilocalorias por grama. Né? Ele não é considerado um nutriente, mas ele gera caloria, ele gera bastante calorias, então é importante tomar cuidado com a ingestão de etanol por ser muito calórico. Então, os macronutrientes, a sua distribuição em relação à quantidade de calorias totais que a gente precisa ingerir por dia está sendo demonstrada aqui, tá? Então, a gente precisa ingerir mais ou menos entre 50% e 60% de carboidratos por dia, em torno de 25% a 35% de lipídios e de 10% a 15% de proteínas. E as proteínas são muito importantes porque a gente tem uma outra recomendação a seguir. Recomendação de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso. Então, se você tem 60 quilos, você precisa de 60 gramas de proteína por dia. Eu vou voltar a falar um pouco mais a respeito disso, né, em outros momentos, em outras aulas, mas essa quantidade de calorias totais que a gente precisa ingerir por dia, a gente tem fórmulas para calcular isso, né, que são as fórmulas de predição do gasto energético total, do GET. Eu vou falar a respeito disso no final dessa aula e vou falar disso mais uma vez em outros momentos. Então, um exemplo, tá? Se a gente calcula o gasto energético total de um paciente nosso que teve 2.000 quilocalorias por dia, né, nesse cálculo, como é que seria a distribuição de quilocalorias para cada um desses 3 macronutrientes? Se fosse aqui em carboidratos, respeitando essa porcentagem de 50 a 60, seria de 1.000 a 1.200 quilocalorias. Lipídios, 25 a 35, seria de 500 a 700 quilocalorias, e de 10 a 15, 200 a 300 quilocalorias por dia. Tá? O gasto é mensurado em gasto quilocalórico por dia. A gente também precisa lembrar que essa quantidade de proteínas precisa obedecer essa regrinha aqui. Então, em geral, né, quando a gente vai fazer a avaliação da alimentação de uma pessoa, a gente parte dessa quantidade de proteínas que ele precisa ingerir, que ele ou ela precisa ingerir por dia. Então, aqui novamente a distribuição de macronutrientes, mas aqui eu chamo a atenção para uma questão, né? Primeiro que a gente tem recomendações de institutos distintos. Tá? A IOM, que é a Institute of Medicine dos Estados Unidos, ela recomenda de 45% a 65% de carboidratos por dia. Então, essas porcentagens aqui podem variar um pouco de instituto para instituto. E aqui eu também preciso salientar que existem diferenças
entre faixas etárias, né? A recomendação que eu havia mencionado anteriormente, ela corresponde à distribuição percentual de calorias em relação ao gasto energético total para adultos, tanto mulher quanto homem, tá? Então, a gente também tem grandes diferenças aí entre crianças, adolescentes e idosos também. Isso tem a senescência tem uma repercussão sobre o metabolismo, diminuindo o metabolismo total, tá? Então, por exemplo, aqui se a gente pega a questão das proteínas, né? Para adultos, entre 10 a 35%, para crianças de 4 a 18, 10 a 30%. Para crianças de 1 a 3 anos, entre 5 e 20% das calorias totais ingeridas. Lipídios também varia bastante, né? Para crianças de 1 a 3 anos, entre 30 a 40%. Crianças de 4 a 18, 25 a 35%. E para adultos, de 20 a 30%. Né? E em termos aqui de ácidos graxos do tipo ômega 3 e ômega 6, as recomendações são as mesmas, né? Mas em proteínas e lipídios a gente vê aí uma grande diferença. Com relação aqui também, eu não posso deixar de mencionar, né, que com relação às modificações fisiológicas relacionadas a estados fisiológicos específicos, isso também vai alterar a recomendação de ingestão diária, tá? Um exemplo aqui muito claro. Se a gente pegar uma mulher adulta de 18 ou mais, né? Então, uma mulher adulta, ela precisa ingerir 1 grama por quilograma de peso de proteína, né? De gramas por quilograma de peso, tá? Então, 1 grama a cada quilo de peso. Uma gestante, ela faz essa ingestão de 1 grama por quilograma de peso mais 8 gramas por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, né? Se a gente segue essa regrinha aqui no Brasil. Para lactantes, mulheres que estão amamentando, né, no primeiro semestre de amamentação, ela vai fazer a ingestão de 1 grama por quilograma de peso mais 23 gramas de proteína por dia. E as lactantes no segundo semestre de lactação, a gente cumpre a recomendação de 1 grama por quilograma de peso e adiciona 16 gramas por dia. A gente vê que o estado fisiológico vai influenciar bastante no gasto energético. Isso não serve apenas para gestantes, mas também serve para outras doenças, outras patologias que também levam à modificação dessas recomendações de ingestão de macronutrientes. Tá? E aí cada doença vai ter algumas recomendações muito específicas que precisam ser seguidas. E aí a gente vai para os livros de nutrição e para os manuais para saber quais são as recomendações preconizadas pelos estudos. Tá? Então aqui eu vou começar a falar um pouco desses macronutrientes. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui a respeito das proteínas. E nesse slide eu só coloquei proteínas de origem animal, né? Por coincidência ou não. Peixes, carnes, leites, ovos e derivados, né? Leites, derivados e ovos. Mas a gente também tem proteínas de origem vegetal. Então, proteína vem dessa palavra, proteus, que significa o mais importante. Então, ela é considerada a principal substância construtora do corpo humano, né? Já que os aminoácidos derivados aí da hidrólise das proteínas, e aí a gente vai aqui para essa figurinha, ó. Quando a gente hidrolisa uma proteína, né, a gente libera aminoácidos livres. E esses aminoácidos, eles vão entrar na composição de uma série de componentes importantes do corpo humano, como, por exemplo, as proteínas de transporte, proteínas que são enzimas, proteínas que fazem a replicação do DNA. Então, a proteína é muito importante, né? Ela está relacionada com todas as funções orgânicas de equilíbrio interno. Como eu disse antes, a proteína ela gera 4 quilocalorias por grama ingerida. Então, a cada 1 grama de proteína ingerida, ela vai gerar 4 quilocalorias. Esses aqui são os aminoácidos, né? Então, os aminoácidos da alimentação humana podem ser divididos em aminoácidos essenciais, semi-essenciais e não essenciais.
né? Os semi-essenciais, eles aparecem na nossa alimentação em algumas fases da vida, principalmente na infância, né? E depois, na fase adulta, a gente basicamente só tem os aminoácidos essenciais e não essenciais. E qual é a diferença? Os essenciais são aqueles que a gente precisa obrigatoriamente ingerir, a gente não produz internamente. E os aminoácidos não essenciais, que são esses aqui, né, da lista, eles são produzidos a partir dos aminoácidos essenciais. Então, a nossa ingestão de aminoácidos essenciais, ela é muito importante. A gente tem aqui uma tabelinha das DRIs, que são as nossas principais recomendações seguidas hoje, né? A gente não precisa necessariamente decorar essas regras, né, de ingestão, a porcentagem, gramas por dia, mas é essa regrinha aqui que a gente segue, tá? Baseado nas porcentagens que eu já mencionei anteriormente. Então, quais são as fontes alimentares de proteína? Ovos, né, carnes, peixes, frango, porco, que são grandes fontes de ferro, e a gente tem leites e derivados, que são grandes fontes de cálcio. Tá? Então é importante essa classificação a gente lembrar, né, que as proteínas de origem animal elas são muito importantes porque elas fornecem grande quantidade de nutrientes essenciais como ferro, cálcio e no caso, né, dos alimentos de origem animal também fornecem vitamina B12, muito importante para a produção de hemácias e para a replicação de células. As proteínas, aquelas que são fontes de cálcio e ferro, elas em geral não deveriam ser ingeridas na mesma alimentação. Por quê? Porque quando a gente mistura, né, numa mesma refeição fonte de cálcio e ferro, a gente acaba prejudicando a absorção intestinal desses íons, porque eles competem por absorção intestinal. Então, o ideal, né, que a pessoa faça no horário do café da manhã a sua ingestão de fontes de cálcio e no almoço, por exemplo, a sua ingestão de fontes grandes de ferro. Quando a gente fala das proteínas de origem vegetal, nós temos as leguminosas e os cereais. As leguminosas, né, então representadas nessa imagem, nessa figura do slide, são feijões, soja, lentilha, grão de bico, ervilha. Todos esses são grandes fontes aí de ferro também, ok? Cereais são arroz, trigo, raízes e tubérculos de forma geral, que também são grandes fontes de carboidratos. Então, esses alimentos de origem vegetal, eles são muito importantes para a nossa alimentação, tá? E é interessante porque a gente também consegue fazer uma boa ingestão de proteínas baseando a nossa alimentação apenas em alimentos de origem vegetal, tá? Como é que se faz isso? A gente consegue combinar alimentos, né, leguminosas e cereais para conseguir uma proteína de alto valor biológico. O que significa, né, valor biológico? Valor biológico corresponde a uma porcentagem de uma proteína que é aproveitada pelo organismo depois de ser absorvida e metabolizada. Então, uma proteína de alto valor biológico contém aminoácidos essenciais, numa proporção semelhante às necessidades do organismo. Então, em geral, a nossa classificação, né, é que os alimentos de origem animal têm alto valor biológico, porque contém todos os aminoácidos essenciais, enquanto os alimentos de origem vegetal, separadamente, não. Então, eles são considerados de de valor biológico baixo, tá? Porém, a gente tem uma ideia um conceito científico muito importante, que é a complementariedade proteica. Quando a gente tem, numa mesma alimentação, cereais e leguminosas, a gente tem uma complementariedade de aminoácidos essenciais. Quando a gente combina cereais e leguminosas, o que vai acontecer? O cereal, ele é rico em metionina.
certo? Se ele é rico em metionina, ele vai se combinar aqui com uma leguminosa que é pobre em metionina. Já o cereal é pobre em lisina e a leguminosa é rica em lisina. Consequentemente, para a gente conseguir uma boa fonte proteica durante a alimentação, a gente precisa combinar cereais e leguminosas, como por exemplo na nossa alimentação preferencial, né, que é arroz e feijão. E a gente precisa obedecer aí a proporção de 2 porções de arroz para 1 porção de feijão, para conseguir essa complementariedade proteica que vai aumentar o valor biológico da proteína total ingerida, tá? Então a gente tem alguns exemplos. Arroz e feijão, como eu mencionei, e cereais com leite, tipo macarrão com queijo, sanduíche de queijo, iogurte e cereais. Tá? É super importante essa complementariedade proteica, a gente lembrar disso. E eu não posso deixar de falar, né, a respeito de embutidos e alimentos que são muito salgados e conservados, né, que contém uma grande quantidade de conservantes, porque esses embutidos eles são ricos em gordura saturada e sódio, então a ingestão deles tem que ser bastante restrita, né? A gente não pode fazer ingestão desse tipo de coisa todos os dias. E quem gosta, né, de presunto ou mortadela não pode fazer uma grande ingestão diária, porque em geral eles são ricos em gordura e sódio. Agora a gente vai falar aqui de carboidratos, né? Então aqui a gente tem os carboidratos integrais, em geral, né? Aqui nós temos frutas e vegetais e os doces, que são em geral fontes aí de carboidratos simples. Então, como é que funciona a questão aqui dos carboidratos, né? Carboidratos vem, né, da ideia de que essa substância ela é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como eu mencionei, a gente precisa ingerir de 50% a 60% das calorias totais na forma de carboidratos. E a gente tem uma classificação bastante usada e muito conhecida, que é a classificação em carboidratos simples e complexos. Os carboidratos simples correspondem aos monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, por exemplo, a maltose e dextrose, são exemplos, né? Os disacarídeos é a lactose encontrada no leite e a sacarose, que é o açúcar de mesa. E os monossacarídeos, eles são mais facilmente encontrados depois do processo digestivo. Então, o que a gente absorve no intestino de fato são esses três aqui: glicose, frutose e galactose. Os polissacarídeos, por sua vez, eles são encontrados na grande maioria dos alimentos que a gente ingere, inclusive nessa figurinha que eu tinha mostrado aqui, ó. Polissacarídeos aqui, polissacarídeos aqui. Aqui tem mais carboidratos simples, como eu havia mencionado. E os polissacarídeos, eles são encontrados na alimentação principalmente na forma de amido e glicogênio. O glicogênio é encontrado nos alimentos de origem animal e o amido nos alimentos de origem vegetal. Então aqui algumas fontes alimentares, ó, pães, biscoitos e cereais, macarrão, arroz, grãos, vegetais tipo C. Vegetais tipo C correspondem a batatas, batata doce, cenoura, tá? Leite e iogurte que contém lactose, açúcar, mel e alimentos que contêm açúcar, né? Em geral aqui a gente tem bastante sacarose, as leguminosas e as combinações que contêm carboidratos, né? Como pizzas e sopas, tá? Então, a nossa classificação como simples ou complexo vai depender de acordo com o tamanho da molécula, velocidade de absorção e teor de fibras. Então, em geral, os carboidratos simples, eles têm uma molécula menor, velocidade de absorção muito rápida e um teor de fibras bem baixo. Já os carboidratos complexos, o carboidrato complexo ele tem uma molécula muito grande, ele precisa ser digerido. Consequentemente, esse processo de digestão leva a uma velocidade de absorção mais lenta. Em geral, tem bem mais fibras, tá? Então, aqui, né, nesse belo slide, tem um monte de exemplos de carboidratos simples encontrados em doces, em refrigerantes, que contêm uma grande quantidade de açúcar na sua composição, inclusive.
né? Os complexos, como eu já havia mencionado, aqui alguns exemplos ó, de cereais e derivados, tubérculos, leguminosas, etc. Eles têm uma digestão e uma absorção mais lenta. Aqui estão as recomendações, né, que eu já havia mencionado, não precisa decorar, mas é importante a gente ter uma noção que a gente tem uma referência a seguir, tá? E quando a gente fala de carboidratos, nós não podemos esquecer, né, que existe um conceito de índice glicêmico. E esse índice glicêmico ele é muito usado hoje, porque vai indicar a quantidade, né, a elevação dessa glicose provocada por determinados tipos de carboidrato. Então, a gente tem alimentos de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. O de baixo índice glicêmico são os alimentos que contêm fibras alimentares, os carboidratos complexos. E os de alto índice glicêmico são aqueles que são os carboidratos simples e também promovem uma secreção de insulina por parte do corpo humano. Insulina é um hormônio que vai metabolizar essa glicose alta circulante. A gente aqui tem um pico maior de insulina, de produção de insulina. E eu não posso deixar de lembrar que a insulina é um hormônio que vai estimular o depósito de gordura. Tá? Então, essa alta ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, os alimentos que contêm muitos carboidratos simples, não é bom para a ingestão humana, não é bom para a alimentação humana. O ideal é a gente fazer uma boa ingestão dos alimentos de baixo índice glicêmico, onde a resposta insulinêmica vai ser menor, consequentemente a gente vai ter uma homeostase orgânica melhor, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui no café da manhã, dois exemplos, né? Carboidratos de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico. Qual é a diferença? Esse aqui é integral. Tem mais fibras, tem frutas, tá? Almoço, por exemplo, se você preferir pão, nós temos os alimentos de baixo índice glicêmico, como os pães integrais, e o pão branco é de alto índice glicêmico, tá? Esse índice glicêmico também está relacionado à porção alimentar, então a gente não pode ingerir muito, a gente tem que respeitar aí as porcentagens de carboidrato, de ingestão de carboidrato por dia. Então, só para a gente comparar, né, essa classificação baseia-se no potencial do alimento em aumentar a glicemia. Então, Gatorade, uma porção de 250 gramas, vai causar um índice glicêmico de 78, em média. Tá? A baguete, de 30 gramas, um aumento de índice glicêmico de 95. O Albrene, a maçã, tem índices glicêmicos bem menores, porque tem fibras e a maçã tem bastante fibra e bastante água, né? Então, em 120 gramas, esse aumento de índice glicêmico é na casa dos 28 pontos. E aí, a gente tem um manualzinho que todo mundo segue, que é o Manual de Contagem de Carboidratos para Pessoas Diabéticas, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aí ele ensina como utilizar essa questão do índice glicêmico e da contagem de carboidratos em refeições para ter uma alimentação mais saudável. E aí, a gente lembra que as recomendações de ingestão de alimentação saudável servem para as pessoas normais também. Então, a gente também pode seguir aí essa contagem de carboidratos diária que vai ajudar na nossa alimentação, para a gente não ingerir carboidrato demais, pensando ali na curva glicêmica, tá? Nessa curvinha glicêmica e nessa tabela aí. O último macronutriente são as gorduras. E aí eu não posso deixar de colocar os óleos, né? A figura dos óleos de forma geral, que podem ser óleos de origem animal ou vegetal, manteigas, né? Essas manteigas são gorduras sólidas a temperatura corporal, a temperatura ambiente, desculpa, e os óleos, eles são chamados de óleos porque em temperatura ambiente estão na fase líquida. Abacate e as nozes, as oleaginosas, né, de forma geral, tem bastante gordura. E doces, batata frita, esse tipo de coisa também tem bastante gordura. Vai contribuir bastante aí com a quantidade de calorias por dia, tá? Então, os lipídios têm uma função aí de fornecer energia, função mecânica. O que significa essa função?
essencialmente, no corpo humano, ele vai fazer os depósitos de gordura e assim, diminuir o impacto, se colocar entre os órgãos para diminuir a função aí do impacto durante o caminhar, né? Então, esses depósitos de gordura que nós temos internamente são muito importantes e tem uma função estrutural, que simplesmente faz parte de todas as membranas celulares, né? Então, a gente tem aqui os triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios, esfingolipídios e uma série de outros tipos de lipídios que são importantes para o corpo humano. Além disso, também é fonte de vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K, né, que a gente brinca aí chamando de ADEC. Essas vitaminas, elas são melhor absorvidas na presença dos lipídios no intestino, tá? Então é muito importante que a gente não pode cortar completamente a ingestão de gordura. Na verdade, o que a gente tem que fazer é escolher um pouco melhor a gordura que a gente vai ingerir, mas não pode deixar de ingerir porque elas são fontes de vitaminas lipossolúveis e elas são essenciais à vida humana, tá? Para vocês terem ideia, a vitamina K é super importante para a coagulação sanguínea. Então, não pode deixar de ingerir. Né? Apesar de que a vitamina K ela é bastante produzida também pela flora bacteriana intestinal. Então, a nossa simbiose com as bactérias intestinais também tem uma função importante na produção de alguns componentes alimentares importantes. Na nossa alimentação, os triglicerídeos, eles são majoritariamente ingeridos. Os triglicerídeos também podem ser chamados de triacilgliceróis e a sua composição basicamente é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos ligados. Tá? Então, a gente ingere o triglicerídeo, em geral as nossas enzimas digestivas vão degradar, digerir esses lipídios, liberando glicerol e ácidos graxos. Tá? E como eu havia mencionado, a gordura são os lipídios em temperatura ambiente que estão na fase sólida, enquanto os óleos em temperatura ambiente são líquidos. E como que a gente classifica os lipídios? A gente pode utilizar essa classificação aqui baseado nos ácidos graxos, né? A primeira classificação, na realidade, que a gente usa é essa aqui, é o tipo de lipídio. E quando a gente vai especificar um pouco melhor os ácidos graxos da alimentação, só lembrando, né, os ácidos graxos são essas moléculas, são ácidos carboxílicos, e a gente tem ácidos carboxílicos de cadeia curta, média e longa. E, em geral, os de cadeia longa se classificam dessa forma que está aí no slide, em ácidos graxos saturados, trans, monoinsaturados e poliinsaturados. Os mono e os poli são categorizados genericamente de insaturados. Então, a gente tem os saturados, os trans e os insaturados. Na nossa alimentação, a gente não precisa de gordura trans. A gente precisa restringir um pouco a gordura saturada e dar uma certa preferência para os insaturados. Quem são os insaturados? Tá? Os mais ingeridos na alimentação, ômega 9, que é um monoinsaturado, e ômega 3 e ômega 6, que são poliinsaturados. A gente também pode classificar esses ácidos graxos como essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir. A gente produz todos os outros ácidos graxos baseados nos essenciais. Tá? E os não essenciais, aí, um dos mais ingeridos é o ácido palmítico na nossa alimentação hoje. Então, o que corresponde aí essa classificação entre saturados, monoinsaturados e poliinsaturados? Basicamente significa se ele tem alguma dupla ligação na sua molécula, tá? O saturado ele tem apenas ligações simples entre os carbonos, entre as cadeias de carbonos do ácido carboxílico. E os mono e poliinsaturados, respectivamente, né, tem uma dupla ligação nos mono e nos poliinsaturados mais de uma, tá? A gordura trans, ela tem uma ligação trans no seu formato. E a gordura trans, por causa disso, ela não é tão bem metabolizada pelo corpo humano,
levando aí a recomendação de que a gente não precisa ingerir gordura trans. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais disso. Quais são as fontes alimentares? Aquelas clássicas que todo mundo sabe, né? Que são manteiga, banha, toucinho, gordura de carne, gema de ovo. Em geral, esses alimentos de origem animal têm bastante gordura saturada, né? E quando você não retira a gordura, também pode ser uma boa fonte de colesterol. E os alimentos de origem vegetal, como as margarinas, óleos e frutas, que são as oleaginosas, coco e abacate, tá? Que em geral são fontes de gorduras insaturadas. A margarina até algum tempo atrás era uma grande fonte de gordura trans, mas por uma modificação do processo de produção da margarina, hoje ela tem bastante gordura insaturada também, tá? E algumas nem têm gordura trans mais, segundo a própria indústria aí que o produz. Falando da gordura saturada, a gente vai encontrar em leites derivados integrais, os desnatados têm bem menos gordura saturada, alimentos de origem animal, né? Doces salgadinhos e no óleo de coco. Então, a recomendação é para a gente não fazer ingestão aí de óleo de coco na sua forma pura, porque ele é muito rico em ácido graxo saturado. Então, a suplementação de ácido graxo saturado na forma de óleo de coco não é recomendada, tá? É melhor evitar esse tipo de ingestão excessiva. A gente não pode superar a quantidade de ácidos graxos, de gordura que a gente ingere por dia. Os ácidos graxos saturados, eles podem ser divididos em cadeia média e cadeia longa. Os de cadeia curta, em geral, estão no formato de gases e eles são absorvidos diretamente pela circulação sanguínea. Esses dois aqui podem ser ingeridos, mas na grande maioria das vezes a gente ingere os ácidos graxos de cadeia longa, que são o palmítico, o mirístico e o esteárico, que são os mais comuns. O palmítico, né, ele é encontrado em gordura animal e óleo de palma, muito abundante na alimentação. Essa classificação aqui significa que o ácido palmítico tem 16 carbonos, e esses 2,0 aqui significa que ele não tem nenhuma insaturação, tá? O mirístico é muito encontrado em leite e derivados e o esteárico na gordura do cacau, no chocolate. O monoinsaturado são de origem vegetal, né, os monoinsaturados. A gente encontra em abacate, óleo de canola, em algumas oleaginosas, e o principal exemplo é o ácido oleico, que tem uma função muito importante aí na alimentação humana, tá? Então, o oleico, ele tem 18 carbonos, e uma ligação dupla aqui, no carbono 1, tá? Ele faz parte da série ômega 9. Então, ele é um ácido graxo monoinsaturado, popularmente conhecido como MUFA, e ele é da série ômega 9. A gente encontra ele principalmente no óleo de oliva. Então, ele é um ácido graxo muito importante aí para ser ingerido. E aí nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, muito conhecidos como PUFAs, e eles correspondem aí a dois tipos muito ingeridos na alimentação, né, que são o ômega 6 e ômega 3. Aqui a gente vê o óleo de girassol, óleo de milho, né, salmão e peixes em geral, né, e alguns tipos de oleaginosas, que também vão conter aí esses ácidos graxos poliinsaturados. Então, no ômega 6, a gente tem aqui o linoleico. Ele é muito importante para as reações imunes envolvendo os eicosanoides. A gente encontra aqui nos óleos de soja, cártamo, milho e canola. O linoleico, essa aqui é a recomendação de ingestão diária, tá? E o ômega 3, eles são muito encontrados nos lipídios de membrana, no sistema nervoso, retina e outras partes do corpo humano também. E ele também é um precursor de eicosanoides. A gente tem alguns tipos, tá? De ômega 3. A gente tem o DHA, o EPA, que em geral são de origem, dos alimentos de origem marinha, como peixe de água fria. O alfa-linolênico, que é de origem vegetal, encontrado muito no óleo de soja e canola.
E aqui está a recomendação de ingestão diária. Essas recomendações de ômega 3 e ômega 6 não precisam ser necessariamente decoradas, tá? E falando aqui do nosso último ácido graxo, que é o ácido graxo trans. Como eu disse, nós não temos nenhum tipo de ingestão recomendada, porque ele não tem benefícios. E só para vocês entenderem, o que é o ácido graxo trans, tá? O ácido graxo insaturado, aqueles que têm ligações do tipo cis, tem essa conformação aqui, ó. Aqui tem uma ligação dupla, né? Isso aqui é uma ligação tridimensional do tipo cis. Quando você tem a inversão da cadeia, ó, esse hidrogênio passa para baixo, isso aqui é uma configuração do tipo trans. Então, em geral, o processo de hidrogenação, ele transforma a gordura cis em gordura trans. E a gordura trans, ela não tem uma boa ligação com a enzima que faz a metabolização dos ácidos graxos. Então, isso aqui dificulta um pouco a metabolização desse tipo de ácido graxo no organismo humano. Então, como eu falei, não tem recomendação de ingestão, não confere benefícios e o ideal é não ultrapassar 1% das calorias que a gente precisa ingerir na forma de gordura, tá? Não pode ultrapassar 2 gramas de gordura a cada 2.000 quilocalorias. Grandes fontes de ácidos graxos trans: biscoitos recheados, chocolates, né? As versões ao leite e amargos têm menos trans do que os tipos recheados e aerados, isso aqui é importante. Sorvetes, batata frita, salgadinho, lasanha congelada, né? Então, em termos de lasanha, prefiro as massas que são feitas em casa, porque vai ter menos gordura trans, né? Porque vai ter menos gordura vegetal hidrogenada, tá? Então, a gordura vegetal hidrogenada é gordura trans. Então, se vocês lerem no rótulo alimentar, ali na listinha dos ingredientes, gordura vegetal hidrogenada, é melhor você dar atenção para outro alimento, né? Procurar um outro alimento que não tem isso na sua lista de ingredientes no rótulo alimentar. E aqui a gente tem uma série de funções, né? Os lipídios, como eu falei, eles transportam vitaminas lipossolúveis, são muito calóricos, né? Fornecem 9 quilocalorias por grama. Os alimentos que são ricos em lipídios são mais gostosos, né? Palatabilidade melhora bastante. E o tempo de ingestão, essa questão aqui tem relação com a saciedade. Os alimentos ricos em gordura, em geral, nos deixam mais tempo saciados. Aqui, novamente, as recomendações de ingestão diária, mas aqui a gente não precisa necessariamente decorar essas recomendações, mas é bom a gente saber a referência usada. Em termos agora de fibras alimentares, tá? A fibra alimentar é um ingrediente, um nutriente, né, na realidade, que a gente não digere. Pois é, a fibra alimentar é algo que a gente não consegue digerir, não temos enzimas para digestão das fibras, mas, em geral, a fibra alimentar, quando está presente nos alimentos de origem vegetal e nos cereais integrais, elas aumentam aí o tempo de esvaziamento do estômago. Consequentemente, a gente vai ficar saciado por mais tempo. Então, é importante a gente ingerir fibra alimentar, tá? A gente tem as fibras alimentares solúveis e as insolúveis. Então, as solúveis têm uma grande capacidade de absorver água quando está no trato digestivo. Ela forma um gel. Então, a gente tem aqui as pectinas, gomas, inulina e alguns tipos de hemiceluloses. As insolúveis elas atraem água, amolecendo as fezes, mas elas não formam esse gel, tá? E elas têm uma fermentação limitada comparativamente às solúveis. As solúveis, elas são mais fermentadas pelas bactérias intestinais. E essas fibras são a lignina, celulose e outros tipos de hemiceluloses. Então, elas são muito importantes para a alimentação. Eu recomendo esse artigo aqui embaixo, uma boa revisão a respeito das fibras alimentares.
né? Esse artigo aqui ele pode ser baixado de graça da internet. Tem uma listinha das fibras alimentares e de outros benefícios que as fibras também trazem para o corpo humano. Em termos de vitaminas e minerais, né? Eu não vou falar tanto a respeito das vitaminas e minerais, a gente pode falar um pouco disso mais para frente, em outras aulas, mas elas são muito importantes. As vitaminas, em geral, são cofatores de enzimas, então elas são essenciais à homeostasia, né, ao equilíbrio orgânico. E os minerais, eles vão fazer parte tanto dos ossos quanto do ferro das hemácias. Eles estão em todos os tecidos. Se a gente pega sódio e potássio, eles são muito importantes para o potencial de ação. Então, não tem transmissão sináptica nem liberação de hormônios se não tiver sódio e potássio. Enfim, a variedade, a possibilidade de funções para os minerais é imensa. Então, não dá para reduzir isso numa única aula. Não vai dar tempo da gente falar de tudo. Tá? E as vitaminas, eu não posso deixar também de mencionar, né, mais uma informação importante no meio de várias informações importantes, mas as vitaminas elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. E aí, eu já tinha mencionado antes que as lipossolúveis precisam de gordura para serem ingeridas, né, para serem absorvidas, perdão. Então, as hidrossolúveis são a vitamina C e as vitaminas do complexo B, e as lipossolúveis é o complexo ADEC, as vitaminas A, D, E e K. Passando por outro nutriente importante, que é a água, tá? Ele não é considerado um alimento, mas é essencial à vida. Mais de 70% do corpo humano é feito só de água, do peso do corpo humano é água, né? E aí a gente precisa ingerir no mínimo 2 litros de água por dia, variando aí um pouco de peso, né? As pessoas são mais pesadas, vão precisar de uma ingestão maior de água, tá? Por dia. Então, a gente pode pensar em 10 copos de água por dia ou 4 dessas garrafinhas aqui de 500 ml. Então, é muito importante a questão da ingestão da água. Tá? A desidratação traz alguns efeitos bastante negativos, que a gente não vai ter tempo de falar de tudo aqui agora, mas é importante, se vocês tiverem tempo, dar uma pesquisada aí sobre a função da água e sobre a desidratação. E aí eu entro um pouquinho no conceito de pirâmide alimentar, né? Porque eu falei tanto de nutrientes, falei tanto de alimentos, né? Falei de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, fibra, água, mas como que a gente pode transformar essas orientações em alguma coisa um pouco mais visualmente fácil de entender? Né? A pirâmide alimentar ela é um bom instrumento de educação nutricional porque ela te dá uma indicação visual daquilo que a gente precisa ingerir mais, aqui embaixo, ó, em verde, daquilo que a gente precisa ingerir moderadamente, que está aqui em amarelo, e aquilo que a gente precisa evitar a ingestão, que está aqui em vermelho. Né? Ela é um bom instrumento de educação nutricional e nos deixa aí mais visualmente melhor instruídos para conseguir entender isso melhor. Então, a base da alimentação humana são cereais, pães, tubérculos, frutas e vegetais, ingestão moderada aqui de carnes, ovos, leguminosas, leites e derivados. A gente precisa evitar uma ingestão excessiva de alimentos industrializados, que contêm grandes quantidades de açúcar e gordura. Então, como que a gente pode distribuir isso por dia, tá? Numa dieta de 1.600 quilocalorias, qual seria a recomendação? Mais ou menos 5 porções de cereais, arroz, batata, pães, 4 porções de vegetais, 3 porções de fruta, uma porção de leguminosas, uma porção de carnes e até 3 porções de leites e derivados. Aqui no ápice da pirâmide, né? Uma porção no máximo aí de doces e uma porção aí no máximo de gorduras, observando essas recomendações aqui, tá? Um bom artigo que traz um pouco dessas recomendações é esse artigo aqui embaixo, ó.
Esse artigo ele traz uma boa recomendação de como fazer o uso aqui dessa pirâmide alimentar, respeitando esse número de porções por dia. Tá? Essas porções que eu acabei de mencionar aqui, elas são referentes a uma dieta de 1.600 calorias. Ou seja, se a pessoa precisar de uma ingestão alimentar maior, vai ter aqui acesso, né, possibilidade de uma ingestão de porções maior aqui, tá? A gente consegue falar disso um pouco melhor em outras aulas, em outros momentos. E como fazer um prato saudável, gente? A gente não pode esquecer que esse prato saudável é uma recomendação muito boa da Universidade de Harvard, né? Então, num prato, a gente divide o prato ao meio e num desses lados aqui, ó, metade tem que ser grãos integrais, aí pode ser arroz, feijão, e a outra metade de proteínas saudáveis, de preferência, proteínas que tenham pouca gordura, tá? E na outra metade aqui, a gente coloca 2/3 de vegetais e 1/3 de frutas. E não se esquecer aqui de ser um prato bem colorido, porque quanto mais colorido, mais nutrientes vai ter, tá? E aqui a gente também pode utilizar um pouco dos óleos vegetais, né? Que são boas fontes de gordura insaturada, e, monoinsaturada e poliinsaturada para passar um pouquinho aqui desses óleos vegetais na alimentação. E não esquecer de ingerir água, chás ou suco, com pouco ou nenhum açúcar, tá? É uma recomendação aí muito, muito boa. E uma recomendação, porque essa recomendação ela é americana, e uma recomendação brasileira, tá? A recomendação brasileira, ela vem aqui nesse Guia Alimentar para a População Brasileira, é um guia de alimentação saudável, a última versão dele é de 2014, e a gente tem aqui alguns pilares para uma alimentação saudável, que correspondem aí a uma alimentação saborosa e variada, sustentável, baseada nos padrões culturais, harmônica, segura sanitariamente, colorida e acessível. Aqui do lado a gente tem algumas fotos que mostram aí os tipos de pratos dependendo da sua região, né? Se a gente está aqui, né, no Centro-Oeste, o prato mais comum é arroz, feijão, carne e salada. O pessoal no Nordeste vai gostar muito aí de leite, cuscuz, ovo de galinha e banana, né? O pessoal também gosta bastante de café com leite, tapioca e banana. São alguns pratos bastante regionais, mas que ainda assim obedecem às orientações de alimentação saudável, tá? E existe uma classificação muito importante, segundo o guia, de alimentos. Como é que a gente pode classificar? É uma outra classificação de alimentos, mas que é uma classificação um pouco mais prática. A gente pode falar em alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, tá? Vamos entrar aqui um pouquinho mais no mérito de cada um deles. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que não têm nenhum processamento. Frutas, vegetais, esses podem ser a base da nossa alimentação. Aí a gente tem os alimentos minimamente processados, que são aqueles que passam por limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação. Mas esses processamentos não podem envolver o uso de sal, açúcar e óleos, né, e outras substâncias. Mas, não que não envolvam, né? Mas pode utilizar agregação desses itens, mas em pequena quantidade, tá? Então, o que são os alimentos processados? São aqueles que são relativamente simples, né? E fabricados essencialmente com adição de sal e açúcar, ou outro tipo de item, como óleos ou vinagres, a um alimento in natura ou minimamente processado. Então, para a gente ter uma clareza melhor do que são os alimentos processados, a gente está falando aqui, por exemplo, das conservas dos alimentos, que são conservados em geral em sal e vinagre, frutas inteiras que são preservadas em açúcar,
Vários tipos de carne adicionadas de sal e peixe conservados em sal ou óleo, queijos, pães feitos de farinha integral, água e sal. Então, são produtos simples, fabricados essencialmente com adição de sal e açúcar, em algumas situações óleo ou vinagre, e que se baseiam, né, essa produção se baseia no alimento in natura ou minimamente processado. Tá? Daqui a pouquinho eu vou citar alguns exemplos. E os ultraprocessados são aqueles que são super industrializados, né, que contêm substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, derivados de constituintes de alimentos, como gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou também outras substâncias que são sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, tá? Isso aqui são os alimentos do tipo lasanhas, doces e outros tipos, né? Então aqui a gente tem nessa listinha os alimentos in natura e minimamente processados, como por exemplo legumes, verduras, frutas, batata, mandioca, arroz branco integral, a granel ou embalado, milho em grãos e na espiga, grãos de trigo e outros cereais, feijões, frutas secas, né? Sucos de fruta pasteurizados sem adição de açúcar, castanhas e nozes e sementes em geral, né? Farinhas de mandioca, carnes, leites e derivados, ovos, chá, café e água potável. Já essa classificação aqui corresponde aos alimentos processados. Então, a gente tem aqui uma lista de cenoura, pepino, de todos esses aqui preservados em salmoura. Então, são aqueles enlatados, né? Então, corresponde também ao extrato concentrado de tomate, que contém sal ou açúcar. Frutas em calda, frutas cristalizadas. Então, são aqueles itens que correspondem aos alimentos minimamente processados, mas já com adição de óleo, sal, açúcar, algum componente para conservação, tá? Ó, sardinhas e atum enlatado, queijos e pães feitos de farinha, levedura, água e sal. E aqui nessa tabelinha nós temos os ultraprocessados. Só para lembrar, os ultraprocessados eles precisam ser evitados. Então aqui a gente tem os biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas, cereais açucarados, bolos e misturas para bolo, barra de cereal, sopas, macarrão, temperos instantâneos, né? Tal do miojo aí. Molhos, salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, iogurtes, pizzas, hambúrgueres, né? Extrato de carne e frango, peixe empanado, nuggets, salsicha e outros embutidos, cachorro quente, hambúrgueres, pães doces e outros tipos de componentes ultraprocessados que precisam ser evitados na nossa alimentação. E dentro desse mesmo guia, nós temos aqui o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz os 10 passos de uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável corresponde a fazer uso dos alimentos in natura ou minimamente processados, utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos, limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo dos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimento in natura ou minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais e também a gente não pode deixar de esquecer as informações que são compartilhadas por WhatsApp, por redes sociais. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação para a gente não cair aí em alguns mitos que são
compartilhados pelas redes sociais, que nos levam a alguns erros aí erros bem importantes na alimentação, a dietas malucas e outros tipos de informações falsas que são compartilhadas.